O milionário descobre que a mendiga negra que ele ignorou só queria seu dinheiro. Fernando olhou o céu cinzento e, percebendo que a chuva já caía forte, acelerou o passo. Ele estava a poucos quarteirões de um evento de gala, onde a elite se reuniria para comemorar seu último sucesso nos negócios. A sempre esperada noite em que ele brilhava, cercado por glamour, sorrisos falsos e taças de champanhe. Mas enquanto descia a rua, algo chamou sua atenção. Ele viu Aparecida. Aparecida! Era uma figura comum, mas que se destacava em meio à miséria urbana. Estava encostada em uma parede, com um velho manto surrado e um olhar que parecia carregar o peso do mundo. A chuva batia no chão e sua voz, um sussurro de sonhos e esperanças perdidas, chegou até ele. Ninguém vê, ninguém escuta, ela murmurou, e as palavras penetraram na bolha de superficialidade que cercava Fernando. Intrigado, ele hesitou, enquanto os carros luxuosos passavam e os motoristas ignoravam a cena. Qual é o seu sonho? Perguntou, a frustração e a curiosidade transbordando em sua voz. Aparecida levantou o olhar. Nos olhos dela havia um brilho intenso, uma força que contrapunha a vulnerabilidade de sua situação. Sonhos não têm preço, ela respondeu, com uma leveza que o surpreendeu. Mas eu não sou invisível, só sou esquecida. A chuva escorria, fazendo com que as ruas parecessem ainda mais sombrias. Um contraste gritante com a vida de luxo que Fernando costumava levar. Ele se sentiu angustiado, um nó na garganta, como se algo estivesse mudando dentro dele. A conversa fluiu. Ele descobriu que ela era mais do que uma mendiga. Havia sido uma artista, uma sonhadora cujo talento se perdeu em meio às lutas da vida. E enquanto ela falava, Fernando sentia sua própria dor ressurgir, o vazio em seus relacionamentos familiares. Cercado por pessoas que só se interessavam por suas riquezas, tornou-se evidente. Ambos estiveram juntos, compartilhando seus segredos mais profundos. Mas havia uma tensão no ar. A atração crescia, desafiando suas percepções sobre amor e valor. Quando Aparecida mencionou que muitas vezes as pessoas olhavam para ela apenas em busca de algo, uma pontada de desconfiança percorreu a espinha de Fernando. Ele se lembrava de quantas vezes se sentira assim, cercado por relações superficiais e interesses escusos. A chuva caía mais forte e as luzes da cidade piscavam ao longe. A conversa tomou um rumo inesperado quando Fernando percebeu que talvez Aparecida não quisesse apenas seu carinho e compreensão, mas algo mais, algo que ele tinha medo de perder. E nesse momento, um segredo do passado dela poderia desestabilizar tudo. Fernando se sentiu perdido. Ele estava em uma encruzilhada. Será que a Aparecida realmente queria algo além de dinheiro? Ele estava apenas sendo manipulado ou havia uma conexão genuína? A dúvida ficou no ar. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fernando estava paralisado, a dúvida lhe dando um nó no estômago.
A conexão que sentia com Aparecida era única. Mas o receio de que fosse apenas mais uma jogada começou a consumir seus pensamentos. Ele olhou para ela, tentando ler os sentimentos em seu olhar. Havia algo mais ali, algo que não podia identificar. A sensação de estar em um limbo entre dois mundos o torturava. A chuva caía em torrentes e os sons da cidade pareciam distantes, em uma espécie de bolha em que apenas eles existiam. Então, de repente, um estrondo cortou o ar. Fernando virou-se e viu uma figura magra correndo. Um jovem em um capuz, esbaforido. Ele parecia 10. Antes que Fernando pudesse pensar, o jovem disparou em direção à Aparecida, gritando: "Você não podia ter me deixado fora disso!" Aparecida palideceu. A fisionomia dela transformou-se. E Fernando percebeu um medo profundo que antes não havia notado. Ela recuou, pressionando as costas contra a parede, enquanto o jovem se aproximava, sua mão tremendo. "Eu fiz o que você pediu. Eles não vão parar de me procurar. Por quê? Você me disse que seria seguro!" Ele gritou, a voz tremendo de angústia. Fernando estava em choque. O que estava acontecendo? A realidade que havia começado a se estender para além de sua gala, sua vida de glamour, desmoronou diante dele. Aparecida não era apenas uma mendiga. Havia algo obscuro em seu passado, algo que a ligava a esse rapaz. O silêncio da noite foi rompido e a cena virou um caos. As luzes dos carros passaram. Uma sirene soou ao longe. E o menino começou a chorar, descontrolado. "Você era a única que poderia me ajudar. Agora eu estou perdido." Ele olhou para Fernando e por um momento seus olhos se encontraram. No fundo, Fernando viu algo que o fez estremecer. Ele reconhecia aquele olhar. Era uma mistura de desespero e desilusão que ele conhecia muito bem. A tensão crescia no ar. Fernando olhou para Aparecida, esperando que suas palavras explicassem a situação. Mas ela apenas sussurrou, quase em um século de silêncio: "Eu não posso. Não posso fazer isso de novo." O coração de Fernando disparou. O que essa mulher havia vivido? O que ela estava escondendo? Então, sem aviso, o jovem deu um passo à frente e retirou algo do bolso. A lâmina de uma faca refletiu a luz da cidade por um breve segundo, antes de desaparecer rapidamente em sua mão. "Me ajude! Se você não fizer, eu vou ser pego de novo!" Ele estava em pânico agora, a voz se transformando em grito desesperado. Fernando sentiu seu coração parar. Neste instante, o glamour de sua vida, tudo o que ele valorizava, parecia insignificante. A decisão estava nas suas mãos. Como ele poderia ajudar sem se comprometer a uma reviravolta que poderia colocá-lo em perigo? Ele percebeu que a fragilidade de Aparecida poderia despersonificá-lo por inteiro. A sensação de urgência o envolveu. Ele sabia que precisava agir. Mas como? A vida que ele levou estava prestes a ser impactada por uma verdade muito maior e mais sombria do que ele já imaginara. A chuva continuava a cair, mas agora se misturava com o medo e a adrenalina que pairavam no ar. O que a Aparecida realmente esperava dele? E, acima de tudo, quem era a mulher com quem se conectara? Os olhos do jovem clamavam por ajuda e a fisionomia de Aparecida era um livro aberto de tragédias não contadas. Fernando sentiu a pressão e, no fundo, sabia que sua vida mudaria para sempre. A escolha estava diante dele e o futuro nunca pareceria o mesmo.
Fernando estava paralisado, a dúvida lhe dando um nó no estômago. A conexão que sentia com a Aparecida era única. Mas o receio de que fosse apenas mais uma jogada começou a consumir seus pensamentos. Ele olhou para ela, tentando ler os sentimentos em seu olhar. Havia algo mais ali, algo que não podia identificar. A sensação de estar em um limbo entre dois mundos o torturava. A chuva caía em torrentes, e os sons da cidade pareciam distantes, em uma espécie de bolha em que apenas eles existiam. Então, de repente, um estrondo cortou o ar. Fernando virou-se e viu uma figura magra correndo. Um jovem em um capuz, esbaforido. Ele parecia desesperado. O rosto suado e usou. Antes que Fernando pudesse pensar, o jovem disparou em direção à Aparecida, gritando: "Você não podia ter me deixado fora disso!" Aparecida palideceu. A fisionomia dela transformou-se, e Fernando percebeu um medo profundo que antes não havia notado. Ela recuou, pressionando as costas contra a parede, enquanto o jovem se aproximava, sua mão tremendo. "Eu fiz o que você pediu! Eles não vão parar de me procurar! Por quê? Você me disse que seria seguro!" Ele gritou, a voz tremendo de angústia. Fernando estava em choque. O que estava acontecendo? A realidade que havia começado a se estender para além de sua gala, sua vida de glamour, desmoronou diante dele. Aparecida não era apenas uma mendiga. Havia algo obscuro em seu passado, algo que a ligava a esse rapaz. O silêncio da noite foi rompido e a cena virou um caos. As luzes dos carros passaram, uma sirene soou ao longe e o menino começou a chorar, descontrolado. "Você era a única que poderia me ajudar. Agora eu tô perdido!" Ele olhou para Fernando e por um momento seus olhos se encontraram. No fundo, Fernando viu algo que o fez estremecer. Ele reconhecia aquele olhar. Era uma mistura de desespero e desilusão que ele conhecia muito bem. A tensão crescia no ar. Fernando olhou para Aparecida, esperando que suas palavras explicassem a situação. Mas ela apenas sussurrou, quase em um século de silêncio: "Eu não posso fazer isso de novo." O coração de Fernando disparou. O que essa mulher havia vivido? O que ela estava escondendo? Então, sem aviso, o jovem deu um passo à frente e retirou algo do bolso. A lâmina de uma faca refletiu a luz da cidade por um breve segundo, antes de desaparecer rapidamente em sua mão. "Me ajude! Se você não fizer, eu vou ser pego de novo!" Ele estava em pânico agora, a voz se transformando em um grito desesperado. Fernando sentiu seu coração parar. Neste instante, o glamour de sua vida, tudo o que ele valorizava, parecia insignificante. A decisão estava nas suas mãos. Como ele poderia ajudar sem se comprometer a uma reviravolta que poderia colocá-lo em perigo? Ele percebeu que a fragilidade de Aparecida poderia despersonificá-lo por inteiro. A sensação de urgência o envolveu. Ele sabia que precisava agir, mas como? A vida que ele levou estava prestes a ser impactada por uma verdade muito maior e mais sombria do que ele já imaginara. A chuva continuava a cair, mas agora se misturava com o medo e a adrenalina que pairavam no ar. O que Aparecida realmente esperava dele? E, acima de tudo, quem era a mulher com quem se conectara? Então, em um momento de desespero súbito, o jovem olhou nos olhos de Fernando e uma lágrima escorreu por seu rosto. "Se você soubesse quem eu sou, você nunca ficaria ao meu lado." Ele disse isso como se fosse uma bomba prestes a explodir.
Nesse instante, uma figura bem conhecida emergiu das sombras. Era a mãe de Fernando. Ela se aproximou. Sua expressão era de choque e indignação. Como você pôde, Fernando? Como você pode se misturar com essa escória? Ela gritou, o desprezo evidente. Fernando sentiu o chão desmoronar. A revelação cortou como uma faca. Aparecida olhou para ele, os olhos cheios de terror, mas algo mais. Fernando finalmente entendeu que ela não estava apenas escondendo segredos, mas que de alguma forma tudo estava interligado. O jovem era seu irmão perdido, aquele que ele acreditava que nunca teria. O mundo gira e tudo se emaranhou. As expectativas de Fernando, suas crenças sobre a bondade, a verdade, foram queimadas diante das revelações. Ele estava preso entre a lealdade à sua mãe e a mulher que tinha se tornado, de repente, sua ligação com um passado sombrio que ele não conhecia. Você não sabe a verdade, mãe. Ele gritou, a raiva fervendo, mas, Aparecida, ela é mais do que você imagina. E assim, enquanto a chuva torrencial caía, todos os olhares se cruzaram. O medo e o amor estavam emaranhados em uma teia de destino, que ambos ainda não podiam entender. A escolha estava diante dele, e o futuro nunca pareceria o mesmo. Fernando estava paralisado, a dúvida lhe dando um nó no estômago. A conexão que sentia com Aparecida era única, mas o receio de que fosse apenas mais uma jogada começou a consumir seus pensamentos. Ele olhou para ela, tentando... A chuva caía em torrentes e os sons da cidade pareciam distantes, em uma espécie de bolha em que apenas eles existiam. Então, de repente, um estrondo cortou o ar. Fernando virou-se e viu uma figura magra correndo, um jovem em um capuz esbaforido. Ele parecia desesperado. Os olhos arregalados gritaram socorro. Antes que Fernando pudesse pensar, o jovem disparou em direção à Aparecida, gritando: "Você não podia ter me deixado fora disso!" Aparecida palideceu, a fisionomia dela transformou-se e Fernando percebeu o medo profundo que antes não havia notado. Ela recuou, pressionando as costas contra a parede, enquanto o jovem se aproximava, sua mão tremendo. Eu fiz o que você pediu. Eles não vão parar de me procurar. Por quê? Você me disse que seria seguro. Ele gritou, a voz tremendo de angústia. Fernando estava em choque. O que estava acontecendo? A realidade que havia começado a se estender para além de sua gala, sua vida de glamour, desmoronou diante dele. Aparecida não era apenas uma mendiga. Havia algo obscuro em seu passado, algo que a ligava a esse rapaz. O silêncio da noite foi rompido e a cena virou um caos. As luzes dos carros passaram. Uma sirene soou ao longe e o menino começou a chorar, descontrolado. Você era a única que poderia me ajudar. Agora eu tô perdido. Ele olhou para Fernando e por um momento seus olhos se encontraram. No fundo, Fernando viu algo que o fez estremecer. Ele reconhecia aquele olhar. Era uma mistura de desespero e desilusão que ele conhecia muito bem. A tensão crescia no ar. Fernando olhou para Aparecida, esperando que suas palavras explicassem a situação. Mas ela apenas sussurrou, quase um século de silêncio. Eu não posso fazer isso de novo.
O coração de Fernando disparou. O que essa mulher havia vivido? O que ela estava escondendo? Então, sem aviso, o jovem deu um passo à frente e retirou algo do bolso. A lâmina de uma faca refletiu a luz da cidade por um segundo antes de desaparecer rapidamente em sua mão. Me ajude! Se você não fizer, eu vou ser pego de novo! Ele estava em pânico agora. A voz se transformando em um grito desesperado. Fernando sentiu seu coração parar. Neste instante, o glamour de sua vida, tudo o que ele valorizava, parecia insignificante. A decisão estava nas suas mãos. Como ele poderia ajudar sem se comprometer a uma reviravolta que poderia colocá-lo em perigo? Ele percebeu que a fragilidade de Aparecida poderia despersonificá-lo por inteiro. A sensação de urgência o envolveu. Ele sabia que precisava agir, mas como? A vida que ele levou estava prestes a ser impactada por uma verdade muito maior e mais sombria do que ele já imaginara. A chuva continuava a cair, mas agora se misturava com o medo e adrenalina que pairavam no ar. O que Aparecida realmente esperava dele? E, acima de tudo, quem era a mulher com quem se conectara? Então, em um momento de desespero súbito, o jovem olhou nos olhos de Fernando e uma lágrima escorreu por seu rosto. Se você soubesse quem eu sou, você nunca ficaria ao meu lado. Ele disse isso como se fosse uma bomba prestes a explodir. Nesse instante, uma figura bem conhecida emergiu das sombras. Era a mãe de Fernando. Ela se aproximou. Sua expressão era de choque e indignação. Como você pôde, Fernando? Como você pode se misturar com essa escória? Ela gritou, o desprezo evidente. Fernando sentiu o chão desmoronar. A revelação cortou como uma faca. Aparecida olhou para ele, os olhos cheios de terror. Mas algo mais. Fernando finalmente entendeu que ela não estava apenas escondendo segredos, mas que, de alguma forma, tudo estava interligado. O jovem era seu irmão perdido, aquele que ele acreditava que nunca teria. O mundo gira e tudo se emaranhou. As expectativas de Fernando, suas crenças sobre a bondade, a verdade, foram queimadas diante das revelações. Ele estava preso entre a lealdade à sua mãe e a mulher que tinha se tornado, de repente, sua ligação com um passado sombrio que ele não conhecia. Você não sabe a verdade, mãe! Ele gritou, a raiva fervendo. Mas Aparecida, ela é mais do que você imagina. A tensão no ar era palpável, como se a própria chuva soubesse que o caos havia começado. E justo quando parecia que tudo estava prestes a fluir, algo estrondoso ocorreu. Um carro veloz e desgovernado apareceu em um cruzamento, os pneus cantando no asfalto. O impacto foi brutal. O choque se espalhou, um grito ecoou entre eles. E a imagem do jovem em pé, diante de Aparecida, desmoronou. Fernando não teve tempo de reagir. A cena que se desenrolou a seguir estava além da capacidade de descrição. Toda a vida que conhecia estava à beira do abismo. O jovem foi arremessado para longe, enquanto Aparecida se atirou em sua direção. Um grito desesperado escapando de seus lábios. Então, tudo escureceu. E no ar, entre a confusão e os ecos de sirenes que se aproximavam, a pergunta mais crucial pairou. O que Aparecida estava realmente escondendo? Quem era o jovem que agora estava estirado no chão? E o que essa tragédia significaria para eles? Com a chuva misturando-se ao sangue e ao desespero, a vida de Fernando jamais seria a mesma. As certezas que ele tinha se desvaneceram em um instante, e a única coisa que restou foi um mistério que o consumia. O barulho do impacto ainda ressoava no ar, quando Fernando, impressões e memórias misturadas, sentiu a terra tremer sob seus pés. O jovem caído no chão,
O brilho da faca, agora ofuscado pela situação surreal, era só o início de uma noite que prometia desmoronar tudo o que ele conhecia. A chuva caía em profusão, misturando-se ao asfalto e à confusão ao seu redor. Fernando olhou para a Aparecida, seus olhos transbordando alguma verdade que ele ainda não conseguia compreender completamente. O semblante dela era um emaranhado de medo e desespero, como se tudo que construíram juntos ali, naquele instante fugaz, estivesse prestes a desgrudar em 1000 pedaços. Ele sentiu o peito apertar. Você não pode fazer isso comigo. Não novamente, Aparecida gritou para o jovem, que gemia de dor no chão. Fernando estava atordoado, ainda processando o choque. Mas as palavras dela pareciam lascas de vidro cravadas em sua mente. O que ela queria dizer? O que havia acontecido antes de ter se transformado? O garoto tremia. Sua expressão era uma mistura de dor e pavor, como se estivesse preso em suas próprias lembranças. Eles vão me pegar de novo. Você tem que acreditar em mim! O desespero na voz dele era palpável. E naquele momento Fernando sentiu algo que não poderia ignorar. Um impulso de proteger. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura conhecida da mãe de Fernando se aproximou. Seu rosto contorcido em desgostos. Basta, Fernando! Olhe para o que você se meteu! Ela praticamente gritou, ecoando ao redor. Esses são os tipos de pessoas que você deve evitar. É tudo uma farsa, tudo isso. Não se deixe levar. A pressão aumentava. Fernando virou-se para a Aparecida, em busca de resposta, enquanto a chuva continuava a cair. Mas foi nesse momento que outra sequência de eventos chocantes ocorreu. O jovem, com uma velocidade que parecia sobre-humana, se levantou abruptamente. A faca, que ele parecia ter deixado de lado, agora estava em suas mãos novamente. E num movimento rápido, ele apontou para a Aparecida. Você não pode se esconder de mim! Eu sei quem você realmente é! A revelação cortou através do caos. Um silêncio mortal pairou no ar. As palavras do garoto eram uma sentença, uma punhalada que perfurava o núcleo da desconfiança de Fernando. O que ele queria dizer? O que havia entre eles? Aparecida recuou. Sua expressão era de terror absoluto. Não, não! Isso é um erro! Ela gritou, mas o jovem parecia decidido, insensível a qualquer apelo. Você me deixou para trás, e agora você vai pagar. O desespero em seus olhos tomava uma nova forma. Nesse exato momento, o partido da luta entre eles parecia ser algo mais antigo, um eco de um passado que Fernando não conhecia, mas que estava prestes a explodir no presente. As luzes azuis da polícia iluminavam a cena, fazendo com que sombras dançassem ao redor deles. O carro da polícia parou bruscamente e os agentes saltaram, armas em punho. O pânico estava agora a um passo de se tornar real. Fernando se sentiu sufocado entre o amor que estava começando a entender por Aparecida e o horror do momento que estava se desdobrando. Pare! Gritou um dos policiais, mirando no jovem. Largue a arma! A tensão explodiu como uma bomba no ar. Mas Fernando, numa fração de segundo, percebeu a verdade. O que unia a Aparecida e o jovem era muito mais profundo do que ele podia imaginar. Ele é seu irmão? A pergunta escapuliu de sua boca como um grito de terror. O impacto da declaração pairou no ar, e ele viu a verdade nos olhos de Aparecida.
que se encheram de lágrimas. Não, você não pode saber disso, ela chorou. Enquanto o jovem olhava para Fernando com um semblante que mesclava confusão e alívio. O mundo parecia aos poucos desmoronar ao seu redor novamente. Os policiais avançavam, mas a chuva e os gritos tornaram tudo nebuloso. Não deixem que ele saia! Aparecida gritou, a fragilidade da situação se desenrolando em brutalidade. Fernando, agora ciente de que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre, se viu no centro de um tornado emocional. Seria este o fim antes de um novo começo? O que aconteceria se a verdade fosse revelada? Diante de tudo isso, ele ficou paralisado, um fio de esperança e desespero entrelaçados no ar. O futuro parecia imprevisível e um novo mistério se instalava. Fernando estava paralisado, a dúvida lhe dando um nó no estômago. A conexão que sentia com a Aparecida era única, mas o receio de que fosse apenas mais uma jogada começou a consumir seus pensamentos. Ele olhou para ela, tentando ler os sentimentos em seu olhar. Havia algo mais ali, algo que não podia identificar. A sensação de estar em um limbo entre dois mundos o torturava. A chuva caía em torrentes e os sons da cidade pareciam distantes, em uma espécie de bolha em que apenas eles existiam. Então, de repente, um estrondo cortou o ar. Fernando virou-se e viu uma figura magra correndo. Um jovem em um capuz, esbaforido. Ele parecia desesperado. O rosto suado e os olhos arregalados gritaram socorro. Antes que Fernando pudesse pensar, o jovem disparou em direção à Aparecida, gritando: "Você não podia ter me deixado fora!" A fisionomia dela transformou-se e Fernando percebeu um medo profundo que antes não havia notado. Ela recuou, pressionando as costas contra a parede, enquanto o jovem se aproximava, sua mão tremendo. "Eu fiz o que você pediu. Eles não vão parar de me procurar. Por quê? Você me disse que seria seguro!" Ele gritou, a voz tremendo de angústia. Fernando estava em choque. O que estava acontecendo? A realidade que havia começado a se estender para além de sua gala, sua vida de glamour, desmoronou diante dele. Aparecida não era apenas uma mendiga. Havia algo obscuro em seu passado, algo que a ligava a esse rapaz. O silêncio da noite foi rompido e a cena virou um caos. As luzes dos carros passaram, uma sirene soou ao longe e o menino começou a chorar descontrolado. "Você era a única que poderia me ajudar. Agora eu estou perdido." Ele olhou para Fernando e por um momento seus olhos se encontraram. No fundo, Fernando viu algo que o fez estremecer. Ele reconhecia aquele olhar. Era uma mistura de desespero e desilusão que ele conhecia muito bem. A tensão crescia no ar. Fernando olhou para a Aparecida, esperando que suas palavras explicassem a situação. Mas ela apenas sussurrou, quase em um século de silêncio: "Eu não posso. Não posso fazer isso de novo." O coração de Fernando disparou. O que essa mulher havia vivido? O que ele estava escondendo? Então, sem aviso, o jovem deu um passo à frente e retirou algo do bolso. A lâmina de uma faca refletiu a luz da cidade por um breve segundo, antes de desaparecer rapidamente em sua mão. "Me ajude. Se você não fizer, eu vou ser pego de novo." Ele estava em pânico agora, a voz se transformando em um grito desesperado. Fernando sentiu seu coração parar. Neste instante, o glamour de sua vida, tudo que ele valorizava, parecia insignificante. A decisão estava nas suas mãos.
Como ele poderia ajudar sem se comprometer a uma reviravolta que poderia colocá-lo em perigo? Ele percebeu que a fragilidade de Aparecida poderia despersonificá-lo por inteiro. A sensação de urgência o envolveu. Ele sabia que precisava agir, mas como? A vida que ele levou estava prestes a ser impactada por uma verdade muito maior e mais sombria do que ele já imaginara. A chuva continuava a cair, mas agora se misturava com o medo e a adrenalina que pairavam no ar. O que Aparecida realmente esperava dele? E, acima de tudo, quem era a mulher com quem se conectara? Então, em um momento de desespero súbito, o jovem olhou nos olhos de Fernando e uma lágrima escorreu por seu rosto. Se você soubesse quem eu sou, você nunca ficaria ao meu lado. Ele disse isso como se fosse uma bomba prestes a explodir. Nesse instante, uma figura bem conhecida emergiu das sombras. Era a mãe de Fernando! Ela se aproximou. Sua expressão era de choque e indignação. Como você pode, Fernando? Como você pode se misturar com essa escória? Ela gritou, o desprezo evidente. Fernando sentiu o chão desmoronar. A revelação portou como uma faca. Aparecida olhou para ele. Os olhos cheios de terror, mas algo mais. Fernando finalmente entendeu que ela não estava apenas escondendo segredos, mas que de alguma forma tudo estava interligado. O jovem era seu irmão perdido, aquele que ele acreditava que nunca teria. O mundo gira e tudo se emaranhou. As expectativas de Fernando, suas crenças sobre a bondade, a verdade, foram queimadas diante das revelações. Ele estava preso entre a lealdade à sua mãe e a mulher que tinha se tornado. De repente, sua ligação com um passado sombrio que ele não conhecia. Você não sabe a verdade, mãe! Ele gritou, a raiva fervendo. Mas Aparecida, ela é mais do que você imagina. A tensão no ar era palpável, como se a própria chuva soubesse que o caos havia começado. E justo quando parecia que tudo estava prestes a fluir, algo estrondoso ocorreu. Um carro veloz e desgovernado apareceu em um cruzamento, os pneus cantando no asfalto. O impacto foi brutal. O choque se espalhou, um grito ecoou entre eles, e a imagem do jovem em pé diante de Aparecida desmoronou. Fernando não teve tempo de reagir. A cena que se desenrolou a seguir estava além da capacidade de descrição. Toda a vida que conhecia estava à beira do abismo. O jovem foi arremessado para longe, enquanto Aparecida se atirou em sua dé. Então tudo escureceu. E no ar, entre a confusão e os ecos de sirenes que se aproximavam, a pergunta mais crucial pairou. O que Aparecida estava realmente escondendo? Quem era o jovem que agora estava estirado no chão? E o que essa tragédia significaria para eles? Com a chuva misturando-se ao sangue e ao desespero, a vida de Fernando jamais seria a mesma. As certezas que ele tinha se desvaneceram em um instante, e a única coisa que restou foi o mistério que o consumia. Ele precisava descobrir a verdade. Mas agora, a que custo? Fernando se lembrou da faca que o jovem tinha, e um frio percorreu sua espinha. Se ele fosse se aproximar, o que aconteceria? Mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo estranho aconteceu. O jovem, agora no chão, começou a convulsionar, como se estivesse sendo possuído por uma força desconhecida. Não, não de novo! Aparecida gritou. Fernando ficou pasmo. O que ela queria dizer com isso? Era como se alguma sombra tivesse despertado dentro daquele jovem. Ele se levantou abruptamente, os olhos agora vidrados e vazios, como se não estivessem mais ali.
O olhar que antes era de desespero, agora mostrava uma poderosa determinação sombria. Ele virou-se lentamente para Fernando e então sussurrou com uma voz que não parecia dele. Você não sabe, a verdade está escondida dentro de você. O choque tomou conta de Fernando. O que isso significava? Que verdade? A mãe dele tomou um passo para trás, seus olhos cheios de medo e raiva. Desgraçados! Isso não pode estar acontecendo! Ela gritou, perdida em um turbilhão emocional. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, o rosto do jovem se transformou. Uma mágica negra parecia tomar conta dele. A pele, os músculos. Era como se ele estivesse se metamorfoseando diante de seus olhos. As feições ganharam contornos familiares, que Fernando reconheceu imediatamente. Agora ele não podia ignorar. Ele viu. O jovem era a imagem de seu pai, mas o pai que ele havia perdido anos atrás. Louis estava ali, na sombra do corpo do jovem. As últimas palavras de Fernando ecoaram na mente dele. O que você quer? Você finalmente vai descobrir, Fernando. A ligação não é entre nós. É você que carrega o fardo. O jovem, ou o que restava dele, se virou e começou a correr. Fernando olhou para a Aparecida, que estava em choque, e então para a mãe, que estava paralisada de horror. O que estava acontecendo? A rainha do drama agora não tinha resposta. A verdade se desdobrava em suas frentes. Mas a que custo? O que Fernando realmente sabia da sua própria vida? E se o que ele estava prestes a descobrir mudasse tudo para sempre? Cada um estava preso em seus próprios segredos, e tudo o que ele sabia estava prestes a ser exposto. Fernando estava paralisado, a dúvida lhe dando um nó no estômago. A conexão que sentia com a Aparecida era única, mas o receio de que fosse apenas mais uma jogada começou a consumir seus pensamentos. Ele olhou para ela, tentando ler os sentimentos em seu olhar. Havia algo mais ali. Algo que não podia identificar. A sensação de estar em um limbo entre dois mundos o torturava. A chuva caía em torrentes e os sons da cidade pareciam distantes, em uma espécie de bolha em que apenas eles existiam. Então, de repente, um estrondo cortou o ar. Fernando virou-se e viu uma figura magra correndo. Um jovem em um capuz, esbaforido. Ele parecia desesperado. O rosto suado e os olhos arregalados gritaram socorro. Antes que Fernando pudesse pensar, o jovem disparou em direção à Aparecida, gritando: Você não podia ter me deixado fora disso! Aparecida palideceu. A fisionomia dela transformou-se e Fernando percebeu um medo profundo que antes não havia notado. Ela recuou, pressionando as costas contra a parede, enquanto o jovem se aproximava, sua mão tremendo. Eu fiz o que você pediu. Eles não vão parar de me procurar. Por quê? Você me disse que seria seguro. Ele gritou, a voz tremendo de angústia. Fernando estava em choque. O que estava acontecendo? A realidade que havia começado a se estender para além de sua gala, sua vida de glamour, desmoronou diante dele. Aparecida não era apenas uma mendiga. Havia algo obscuro em seu passado, algo que a ligava a esse rapaz. O silêncio da noite foi rompido e a cena virou um caos. As luzes dos carros passaram. Uma sirene soou ao longe e o menino começou a chorar, descontrolado. Você era a única que poderia me ajudar.
Agora eu estou perdido. Ele olhou para Fernando e por um momento seus olhos se encontraram. No fundo, Fernando viu algo que o fez estremecer. Ele reconhecia aquele olhar. Era uma mistura de desespero e desilusão que ele conhecia muito bem. A tensão crescia no ar. Fernando olhou para a Aparecida, esperando que suas palavras explicassem a situação. Mas ela apenas sussurrou, quase um século de silêncio. Eu não posso. Não posso fazer isso de novo. O coração de Fernando disparou. O que essa mulher havia vivido? O que ela estava escondendo? Então, sem aviso, o jovem deu um passo à frente e retirou algo do bolso. A lâmina de uma faca refletiu a luz da cidade por um breve segundo antes de desaparecer rapidamente em sua mão. Me ajude! Se você não fizer, eu vou ser pego de novo! Ele estava em pânico agora, a voz se transformando em um grito desesperado. Fernando sentiu seu coração parar. Neste instante, o glamour de sua vida, tudo o que ele valorizava, parecia insignificante. A decisão estava nas suas mãos. Como ele poderia ajudar sem se comprometer a uma reviravolta que poderia colocá-lo em perigo? Ele percebeu que a fragilidade de Aparecida poderia despersonificá-lo por inteiro. A sensação de urgência o envolveu. Ele sabia que precisava agir. Mas como? A vida que ele levou estava prestes a ser impactada por uma verdade muito maior e mais sombria do que ele já imaginara. A chuva continuava a cair, mas agora se misturava com o medo e a adrenalina que pairavam no ar. O que a Aparecida realmente esperava dele? E, acima de tudo, quem era a mulher com quem se conectara? Então, em um momento de desespero súbito, o jovem olhou nos olhos de Fernando. E uma lágrima escorreu por seu rosto. Se você soubesse quem eu sou, você nunca ficaria ao meu lado. Ele disse isso como se fosse uma bomba prestes a explodir. Nesse instante, uma figura bem conhecida emergiu das sombras. Era a mãe de Fernando. Ela se aproximou. Sua expressão era de choque e indignação. Como você pode, Fernando? Como você pode se misturar com essa escória? Ela gritou, o desprezo evidente. Fernando sentiu o chão desmoronar. A revelação cortou como uma faca. Aparecida olhou para ele, os olhos cheios de terror. Mas algo mais. Fernando finalmente entendeu que ela não estava apenas escondendo segredos, mas que de alguma forma tudo estava interligado. O jovem era seu irmão perdido, aquele que ele acreditava que nunca teria. O mundo gira e tudo se emaranhou. As expectativas de Fernando, suas crenças sobre a bondade, a verdade, foram queimadas diante das revelações. Ele estava preso entre a lealdade à sua mãe e a mulher que tinha se tornado. De repente, sua ligação com um passado sombrio que ele não conhecia. Você não sabe a verdade, mãe! Ele gripou, a raiva fervendo. Mas Aparecida, ela é mais do que você imagina. A tensão no ar era palpável, como se a própria chuva soubesse que o caos havia começado. E justo quando parecia que tudo estava prestes a fluir, algo estrondoso ocorreu. Um carro, veloz e desgovernado, apareceu em um cruzamento, os pneus cantando no asfalto. O impacto foi brutal. O choque se espalhou, um grito ecoou. E Fernando não teve tempo de reagir. A cena que se desenrolou a seguir estava além da capacidade de descrição. Toda a vida que conhecia estava à beira do abismo. O jovem foi arremessado para longe, enquanto Aparecida se atirou em sua direção.
um grito desesperado escapando de seus lábios. Então tudo escureceu. E no ar, entre a confusão e os ecos de sirenes que se aproximavam, a pergunta mais crucial pairou. O que Aparecida estava realmente escondendo? Quem era o jovem que agora estava estirado no chão? E o que essa tragédia significaria para eles? Com a chuva misturando-se ao sangue e ao desespero, a vida de Fernando jamais seria a mesma. As certezas que ele tinha se desvaneceram em um instante, e a única coisa que restou foi um mistério que o consumia. Ele precisava descobrir a verdade, mas agora, a que custo? Finalmente, o caos começou a se dissipar. Hospitais, ambulâncias, agentes de segurança. Tudo ele gemia, se contorcendo no chão. Mas havia algo assustador subindo à superfície. Era um brilho em seu bolso. A faca! Não, algo mais. Antes que alguém pudesse se aproximar, o jovem, em um último ato de desespero, levantou a mão ferida. Nele, um pequeno dispositivo brilha como um sinalizador. A luz piscava em um código que Fernando reconhecia. Em um instante, qualquer certeza que tinha foi arrancada. O que ele achava que era um ato de desespero poderia, na verdade, ser um chamado. Uma voz conhecida cortou o ar. Ele não deveria ter ativado isso aqui. Era a mãe de Fernando, agora pálida. Nós temos que ir agora! Fernando olhou para ela, confuso. O que você sabe? Sua mãe estava pronta para correr, mas uma sombra cruzou seu rosto. Ele tem algo que não deveria ter. Num giro perturbador de eventos, o jovem se virou, exausto, mas com um olhar intenso. Você vai entender, Fernando. Tudo está conectado. E então, como num filme, uma sequência de carros pretos surgiu, cercando os três. Sem aviso, as janelas abaixaram lentamente, revelando figuras conhecidas que deveriam estar longe. Muito longe! Homens da elite do próprio mundo de Fernando. O barulho da chuva trovejava e as luzes piscavam. Fernando estava em choque. O que viu nos rostos daquela elite era raiva, mas também preocupação. É igual você, filho? Um dos homens disse, sem acreditar. Fernando olhou para Aparecida. Ela encolheu os ombros. Você não sabe o que está em jogo, Fernando. Nós precisamos agir. E então, na confusão e entre as sombras da noite, Fernando sentiu a realidade quebrar. O que ele soubesse agora poderia mudar tudo. Esses homens não eram apenas um empecilho. Eles eram parte do jogo que ele não entendeu. O que tudo isso significava? O nó na garganta o impedia de gritar. A verdade estava lá fora, à espreita. E com isso, uma nova pergunta surgia em sua mente. Poderia ele realmente confiar em qualquer um deles? Ou tudo estava prestes a se tornar um pesadelo inescapável? O mundo girou em uma fração de segundo. O barulho do impacto ainda ressoava no ar, quando Fernando, impressões e memórias misturadas, sentiu a terra tremer sob seus pés. O jovem caído no chão, o brilho da faca agora ofuscado pela situação surreal, era só o início de uma noite que prometia desmoronar tudo o que ele conhecia. A chuva caía em profusão, misturando-se ao asfalto e à confusão ao seu redor. Fernando olhou para Aparecida, seus olhos transbordando alguma verdade que ele ainda não conseguia compreender completamente.
O semblante dela era um emaranhado de medo e desespero, como se tudo que construíram juntos ali, naquele instante fugaz, estivesse prestes a desbrudar em 1000 pedaços. Ele sentiu o peito apertar. Você não pode fazer isso comigo! Não novamente! Aparecida gritou para o jovem, que gemia de dor no chão. Fernando estava atordoado, ainda processando o choque. Mas as palavras dela pareciam lascas de vidro cravadas em sua mente. O que ela queria dizer? O que havia? Ele se inclinou sobre o jovem caído, tentando ver o que tinha de imediato. O garoto tremia. Sua expressão era uma mistura de dor e pavor, como se estivesse preso em suas próprias lembranças. "Oh, me pegar de novo! Você tem que acreditar em mim!" O desespero na voz dele era palpável, e naquele momento Fernando sentiu algo que não poderia ignorar, um impulso de proteger. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura conhecida da mãe de Fernando se aproximou. Seu rosto contorcido em desgustos. "Basta, Fernando! Olhe para o que você se meteu!" Ela praticamente gritou, o desprezo evidente. Fernando sentiu o chão desmoronar. A revelação cortou como uma faca. Aparecida olhou para ele, os olhos cheios de terror, mas algo mais. Fernando finalmente entendeu que ela não estava apenas escondendo segredos, mas que de alguma forma tudo estava interligado. O jovem era seu irmão perdido, aquele que ele acreditava que nunca teria. O mundo gira e tudo se emaranhou. As expectativas de Fernando, suas crenças sobre a bondade, a verdade, foram queimadas diante das revelações. Ele estava preso entre a lealdade à sua mãe e a mulher que tinha se tornado. De repente, sua ligação com um passado sombrio que ele não conhecia. "Você não sabe a verdade, mãe!" ele gritou, a raiva fervendo. "Mas Aparecida, ela é mais do que você imagina!" A tensão no ar era palpável, como se a própria chuva soubesse que o caos havia começado. E justo quando parecia que tudo estava prestes a fluir, algo estrondoso ocorreu. Um carro, veloz e desgovernado, apareceu em um cruzamento, os pneus cantando no asfalto. O impacto foi brutal. O choque se espalhou. Um grito ecoou entre eles e a imagem do jovem em pé, diante de Aparecida, desmoronou. Fernando não teve tempo de reagir. A cena que se desenrolou a seguir estava além da capacidade da descrição. Toda a vida que conhecia estava à beira do abismo. O jovem foi arremessado para longe, enquanto Aparecida se atirou em sua direção, um grito desesperado escapando de seus lábios. Então tudo escureceu, e no ar, entre a confusão e os ecos de sirenes que se aproximavam, a pergunta mais crucial pairou. O que Aparecida estava realmente escondendo? Quem era o jovem que agora estava estirado no chão? E o que essa tragédia significaria para eles? Finalmente, o caos começou a se dissipar. Hospitais, ambulâncias, agentes de segurança. Tudo ficou embaçado diante dos olhos de Fernando. Mas uma coisa saltava à vista. O jovem não estava morto. Ele gemia, se contorcendo no chão, mas havia algo assustador subindo à superfície. Era um brilho em seu bolso. A faca? Não, algo mais. Antes que alguém pudesse se aproximar, o jovem, em um último ato de desespero, levantou a mão ferida. Nele, um pequeno dispositivo brilha como um sinalizador. A luz piscava em um código que Fernando reconhecia. Em um instante, qualquer certeza que tinha foi arrancada. O que ele achava que era um ato de desespero poderia, na verdade, ser um chamado. Uma voz conhecida cortou o ar. Ele não deveria ter ativado isso aqui. Era a mãe de Fernando, agora pálida. "Nós temos que ir, agora!"
Fernando olhou para ela, confuso. O que você sabe? Sua mãe estava pronta para correr, mas uma sombra cruzou seu rosto. Ele tem algo que não deveria ter. Num giro perturbador de eventos, o jovem se virou, exausto, mas com um olhar intenso. Você vai entender, Fernando. A ligação não é entre nós. É você que carrega o fardo. O impacto da declaração pairou no ar e ele viu a verdade nos olhos de Aparecida, que se encheram de lágrimas. Não! Você não pode saber disso! Ela chorou, enquanto o jovem olhava para Fernando com um semblante que mesclava confusão e alívio. O mundo parecia aos poucos desmoronar ao seu redor novamente. As expectativas de Fernando, suas crenças, tudo estava prestes a ser exposto de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Enquanto os carros pretos rodeavam a cena, o peso da verdade ameaçava esmagá-lo. De repente, o jovem começou a se contorcer e a vomitar. Um fluido espesso e escuro jorrou de sua boca, como se algo estivesse sendo expelido. E Fernando se retrocou, horrorizado. "O que está acontecendo?" ele gritou, mas ninguém parecia ouvir. Tudo o que ele sabia estava prestes a ser virado de cá. A sirene da polícia se intensificou. A multidão em volta começou a murmurar e os olhares de reprovação e medo se cruzavam. Era um show de horrores, uma peça que ele nunca desejou protagonizar. "Você não sabe o que você é, Fernando!" gritou o jovem, enquanto a verdade se desnudava, crua como a chuva. E assim, na escuridão da noite e no caos da confusão, Fernando ficou paralisado, pressionado entre a revelação inesperada e a crescente tempestade ao seu redor. O que mais estava escondido naquela teia de mentiras? E, acima de tudo, como tudo isso mudaria o que ele conhecia como vida até então? O jovem começou a gemer, e Aparecida, com lágrimas nos olhos, gritou pedindo ajuda. Fernando sentiu que a cena se tornava cada vez mais surreal. A chuva caía, e ele podia ouvir a sirene se aproximando, mas nenhuma dessas coisas parecia real. Tudo se desenrolava como um pesadelo, e ele estava preso no centro. "Você não sabe o que você é, Fernando!" O jovem gritou, sua voz cheia de bc. "Você tem que entender o que está em jogo aqui." Ele tinha um olhar tão intenso que Fernando só conseguia pensar em fugir, mas não podia. "Cale a boca!" Aparecida implorou. O terror pesava em suas palavras. E, de repente, tudo ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado por um segundo. Foi então que a revelação ocorreu. Ao olhar para o jovem, Fernando viu algo em sua expressão que fez seu coração disparar. O brilho nos olhos dele parecia familiar, de uma forma que Fernando não conseguia agir. "Espere!" A voz de Fernando tremia. "Você é... Não pode ser!" O jovem riu, mas era um riso vazio. "Sim, você finalmente entendeu!" A chuva caindo parecia intensificar a tensão. O jovem e Fernando, naquela fração de segundo, estavam conectados por uma verdade que ele nunca quis ver. "Você é meu irmão?" A palavra saiu como um sussurro, quase incrédulo. O rosto do jovem se transformou, revelando uma mistura de dor e alívio. Fernando nunca havia conseguido saber o que aconteceu com seu irmão desaparecido. A última vez que se lembrava, ele era apenas uma criança, um bebê que havia sumido sem explicação. E agora ele estava aqui, ferido e desesperado. "Sim, e você não tem ideia do que eu passei. A vida que você teve. Eu não tive nada. Você precisa me ajudar a sair disso." O jovem lutou para se levantar, mas as forças o abandonavam.
Aparecida estreitou os olhos, a mente apressada para conectar as peças. Ele não pode estar aqui! Suas palavras ecoavam com uma mistura de confusão e medo. Fernando, isso é um jogo maior. Sua mãe! Mas não havia tempo. O jovem parecia se recuperar. Um brilho perigoso começava a brilhar em seus olhos. Todos eles precisam saber a verdade. Ele olhou para a multidão que se formava. Os rostos conhecidos de pessoas que Fernando pensou que estivessem longe. Uma onda de reconhecimento e horror atravessou seu corpo. Ele viu rostos de antigos amigos e conhecidos. Agora curiosos e apreensivos. Estão vindo. A voz de sua mãe cortou o silêncio. Não podemos ficar aqui. E assim, o jovem, ainda tremendo, sussurrou. Eu tenho uma mensagem. E você? Ele olhou para Fernando com uma intensidade que fervia em seus olhos. Você não é quem você pensa que é. As palavras soaram como uma bomba. Fernando ficou paralisado. O que isso significava? Ele começou a questionar, a dúvida corroendo seu pensamento. O que você quer dizer com isso? São muitos segredos, Fernando. Você não é só um herdeiro qualquer. Há uma linhagem que conecta nosso passado. E eles vão fazer de tudo para manter tudo isso escondido. As sirenes se aproximavam mais, formando um eco arrepiante. O jovem fez menção de levantar uma vez mais, mas seu corpo não colaborava. Precisamos ir agora, gritou Aparecida, puxando Fernando pela mão. O pânico a impulsionava. Mas Fernando não queria se afastar. Ele precisava de respostas. Então, uma explosão repentina cortou o silêncio. O chão tremeu e tudo ao redor perdeu o equilíbrio por um longo momento. O brilho de uma luz ofuscante iluminou tudo. E com isso, o jovem caiu, enquanto a luz ofuscante envolvia tudo à sua volta. A visão de Fernando se turvou. Espasmos de adrenalina invadiram seu corpo. E tudo que ele podia sentir era um choque elétrico percorrendo cada centímetro de sua pele. Quando a luz dissipou, havia um silêncio mortal. E em meio ao deslocamento, o jovem havia desaparecido. O pânico aumentou enquanto Fernando olhava ao redor, desorientado e perdido. Onde estava seu irmão? Você precisa saber a verdade, Fernando. Isso é só o começo. A voz de Aparecida o acordou de seu transe. Fernando a encarou, os olhos cheios de confusão. A ideia de que as revelações não tinham acabado o apavorava. Mas antes que pudessem compreender a gravidade da situação, os agentes de segurança se aproximavam. E a multidão começava a murmurar, ansiosa pelo que estava por vir. O que ele faria a seguir? A verdade estava ali, mas coberta por um manto de trevas. E enquanto as sombras se fechavam sobre eles, Fernando sabia que nada seria como antes. O que mais estava escondido? A luz do farol da polícia iluminou a cena, destacando a expressão confusa e aflita de Fernando. Ele olhou de um lado para o outro, observando a multidão. Os rostos conhecidos que agora pareciam distantes e ameaçadores. Aparecida apertou sua mão, transmitindo uma esperança silenciosa. Precisamos ir, ela sussurrou, seu olhar cheio de determinação, mas os olhos ainda marejados. O jovem no chão se contorcia, lutando contra a dor, e a luz em seu bolso piscava insistentemente. Parem! Que está acontecendo aqui? A voz autoritária do capitão da polícia ecoou, cortando a tensão. Todos vocês! Para longe do garoto!
Fernando sentiu seu coração disparar. Ele é meu irmão! Gritou quase que sem pensar. As palavras saíram como um grito desesperado, ecoando perigosamente nas orelhas do público. Silêncio! Os policiais trocaram olhares, muitos deles parecendo confusos, mas a expressão de sua mãe se transformou em horror. Como assim, irmão? Você está louco, Fernando? Ela tentou se aproximar, mas um agente a segurou. O jovem, ainda no chão, estendeu a mão em direção a Fernando. Você não sabe. Você tem que ouvir. A verdade está em você. Uma onda de emoções tomou conta de Fernando. Ele queria correr para o irmão, mas uma paralisia emocional o impedia. Tudo o que ele havia acreditado se desmoronava ao seu redor, e as peças de quebra-cabeça estavam caindo. Apossando-se da coragem, ele se virou para Aparecida, e algo em seu olhar fez com que ele percebesse. A resposta está com você também. Me ajude! O seu apelo estava cheio de uma urgência que não poderia ser ignorada. Aparecida respirou fundo e então olhou para os policiais. A voz trêmula. A verdade é mais pesada do que vocês imaginam. Não posso deixar que a história se repita. Nesse instante, o jovem falou com uma força renovada. Eles estão vindo atrás de mim. Se não pararmos isso agora, todos nós vamos sofrer as consequências. Fernando olhou para o irmão e sentiu o aperto no peito. O passado estava prestes a se desvanecer em memórias distorcidas, e ele não poderia deixá-lo escapar de novo. E a lembrança de sua infância começava a emergir, como um eco distante de risadas e abraços perdidos. Com um impulso, ele se aproximou do jovem, seus olhos se encontrando em uma conexão instantânea. O que eles querem de você? Um segredo, Fernando. Um segredo que pode derrubar o mundo que vocês conhecem. A seriedade nas palavras dele fez o chão sob os pés de Fernando parecer desmoronar. A multidão começou a murmurar, os rostos em choque, refletindo a gravidade da situação. Foi então que as sirenes se intensificaram e uma sombra passou por cima deles. Um carro preto, Arrival do céu, um símbolo de um poder opressor. Fernando sentiu a adrenalina invadir seu corpo, a urgência aumentando a cada batimento do seu coração. Vá, agora! Gritou Aparecida, puxando Fernando. Se vamos descobrir a verdade, temos que ser rápidos. A força do momento fez Fernando agir. Com o último olhar para o irmão, ele correu com Aparecida, a adrenalina carregando-os para longe da confusão. Eu vou encontrar você, ele gritou, não sabendo se aquelas palavras chegariam a seu irmão. Olhando para trás, viu o jovem sendo levado pelos agentes, a luz do dispositivo piscando na escuridão. E na noite que parecia eterna, um mistério pairava no ar. O que mais poderia ser revelado? O futuro de Fernando estaria irremediavelmente ligado a uma verdade que ainda não compreendia. Eles não podiam parar agora. Este é o momento, meus amigos. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque suas opiniões importam. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora, porque o próximo capítulo irá te surpreender. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Mostre que você é um verdadeiro fã, que compreende a importância de apoiar o canal com essas